Ele diz: estou escrevendo isto em 1 João 1, versículo 4, para que a sua alegria seja completa. João nunca escreveu de uma forma que nos excluísse. Quando alguém falava da parte de Deus, a mensagem sempre incluía o público, para que a sua alegria fosse completa. Ele antecipou a nossa alegria. Paulo diz: minha declaração de missão está em Efésios 3, 9, fazer com que todos vejam, para fazer todos os homens verem, para que todos os homens conheçam a realidade desta união. E esta é a mensagem do Evangelho. O objetivo é levar as pessoas a um lugar onde a unidade pela qual Deus trabalhou em Cristo seja plenamente apreciada. Paulo está na prisão e tem muitos motivos para se sentir decepcionado, negligenciado e envergonhado. Ele diz: aprendi o segredo de viver contente na abundância, na falta, na má fama, na fofoca, na calúnia ou elogio. Não faz diferença. Ele diz: porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar. Somos trazidos a uma união que é inseparável, que é eterna, sem interrupção. Se nos envolvermos no modo de pensamento de interrupção, Deus diz: envolva seus pensamentos com as realidades da sala do trono. Faça o que Davi fez no Salmo 116. Lembre-se, volte ao seu descanso, ó minha alma, pois o Senhor me fez muito bem. Temos uma referência na generosidade de Deus que não pode ser desafiada por nenhuma contradição de qualquer tamanho. Não existe contradição no futuro eterno que tenha o poder de te separar, nem por um breve momento, daquilo ao qual Deus te uniu. Naquele dia saberás que estou em meu Pai, e tu estás em mim, e eu em ti. Não estamos lidando com algo frágil. Alguns dos nossos entendimentos de fé são muito frágeis. Aí você está na fé e depois está fora da fé. Você nunca tem certeza. Mas não estamos lidando com a nossa fé frágil. Estamos lidando com a fé eterna dele. Jesus é a substância da fé. Ele é tanto a fonte quanto a substância da fé. Só existe um autor da fé. Só existe uma fé que importa. Importa, diz Paulo em Efésios 4. Só existe uma fé, não é o que nós acreditamos, ou o que meu pai acreditava, ou meu avô, ou minha denominação, ou minha tradição, mas sim o que Deus acredita. O que Deus acredita é o que importa. E Jesus é o que Deus acredita. Jesus não é uma tentativa de Deus de tentar demonstrar sua opinião de uma certa maneira. Jesus é a soma total do pensamento de Deus. Deus não tem nada mais em mente além do que ele foi capaz de comunicar em Cristo. A soma total, o clímax de toda a expressão de Deus globalmente, eternamente, foi completada em Cristo. Então temos uma referência muito forte. Uma pedra. Aleluia. Praise be to God. Temos uma rocha eterna. Uma rocha tão linda. Meu precioso irmão. Você consegue ouvir o eco do oceano na montanha? Uau! É isso que é, parece água na montanha. Mas na verdade é o oceano. O oceano fica daquele lado. E a palavra grega eco significa literalmente eco. Na verdade significa abraçar. É um abraço. Então o anaeco, Deus se recusando a nos deixar ir. Romanos 3:25, anaeco, o grego. Ele continua ouvindo o eco de sua semelhança em nós, então o mar se encontrou ali, sim, o oceano. O som do oceano é apenas ecoado na montanha. É uma palavra grega maravilhosa, abraço. É daí que vem a palavra ressonância. Não é algo que você possa aprender. Você não precisa instruir a montanha a se comportar assim. É apenas um posicionamento. Você sabe, é uma coisa maravilhosa perceber como Deus nos posicionou em Cristo. Lídia e eu caminhamos ontem à noite e vimos a lua sobre a montanha. Chama-se Manskeinkop, a maior atrás. E eu apenas disse para ela, sabe, imagine como podemos confiar completamente em Deus no posicionamento da lua em seu curso. Não precisamos tentar influenciar Deus, sabe? Convencê-lo
A capacidade de Deus, o engenheiro do universo, de colocar cada planeta em seu lugar é o mesmo Deus que nos posicionou em Cristo. Agora, se podemos contar com a Lua para influenciar nossas estações, nossas marés, quanto mais podemos contar com o Deus que nos posicionou em Cristo, estamos assentados com Ele em lugares celestiais. O céu não é o seu objetivo, é o seu ponto de partida. É a sua referência eterna. Paulo diz, se então vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. E lembre-se, quando Paulo usa a palavra se, ele não falava inglês. Mas se falasse, ele não usaria se no sentido de uma condição, no contexto de uma condição. O se de Paulo é sempre uma conclusão. E para simplificar, não é um ponto de interrogação, é um ponto de exclamação. Não é se você foi ressuscitado com Cristo. Como em Romanos 8, 2 pontos, se Deus é por você. Ele diz, ponto de exclamação, Deus. Deus é por você, quem será contra você? Você pode ver que Deus não está tentando decidir se vai te abençoar ou não. Ele já te abençoou com toda a bênção possível que você pode imaginar. Muito além, abundantemente mais do que você pode pedir ou imaginar. Deus te abençoou em Cristo Jesus. Então Paulo diz em Colossenses 3, versículo 1. Se, portanto, fomos ressuscitados juntamente com Cristo, engaje seus pensamentos. Realinhe-se mentalmente com as realidades da sala do trono. Porque essa é a nossa realidade. Estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. E Ele é o engenheiro da sua salvação. Hebreus 6,17 diz, se Deus deseja mostrar de forma ainda mais convincente aos herdeiros da promessa o caráter imutável do seu propósito, o que Deus faz? Deus faz um juramento não como se ele não pudesse ser confiável. Ele diz, não, eu vou empregar um método que o homem utiliza. E que método era esse? Era quando os homens faziam um acordo, um contrato. Eles juravam por alguém maior do que eles mesmos. Por quê? Porque eles buscavam por fim a toda disputa. Então, querendo acabar com a disputa, os homens invocavam uma autoridade superior. Mas Deus não tem ninguém maior por quem possa jurar. Mas Deus quer pôr fim a toda disputa. Porque a disputa destrói a intimidade. Então Deus não quer tolerar a disputa. Por isso ele põe fim a toda disputa, entrando em aliança consigo mesmo em Cristo Jesus. A humanidade plenamente representada, a promessa plenamente representada no homem Jesus Cristo. E o Deus invisível da criação jura por si mesmo, entra em uma aliança eterna consigo mesmo em favor da humanidade. Nós somos os herdeiros da promessa. Deus não pode dar à promessa mais peso, mais autoridade do que ele deu em Cristo. E ele pôs fim a toda disputa. E ele nos declarou inocentes. Concorde com Deus. Todo o evangelho é concordar com Deus a meu respeito. Quão livre eu sou, quão inocente eu sou, quão irrepreensível eu sou por causa da declaração dele. E Paulo pôde dizer isso com a maior confiança aos filósofos gregos. Ele diz que Deus deu prova desse juízo, ressuscitando Jesus dentre os mortos. A ressurreição é o testemunho eterno de Deus, o recibo da nossa absolvição. Há um testemunho eterno da integridade da salvação da humanidade. Ousamos abraçar esse testemunho e ecoá-lo, assim como aquela montanha ecoa o oceano. Nós apenas ecoamos o testemunho de Deus. Nós ecoamos o testemunho dele. Não estamos aqui para discutir nossas doutrinas. Estamos aqui para ecoar o testemunho de Deus. Porque o testemunho de Deus dá testemunho ao seu Espírito. Porque o Espírito Santo confirma o eco de Abba em seu espírito. Ele é o Espírito da verdade.